Olá pessoal, novamente. Nessa parte nós vamos resolver alguns problemas, alguns exercícios relativo à videoaula teórica, tá? E esse primeiro que vocês observaram no slide anterior é um problema que trata de relação de pressões com forças em superfície, tá? Então, nesse primeiro caso, era um problema onde existia uma escotilha. Essa escotilha pertence ao navio e esse navio está a 30 metros de profundidade. Então aqui a gente está considerando que a própria escotilha está a 30 metros de profundidade, embora a questão não tenha sido muito clara em relação a isso, tá certo? Então, se a gente entender que o nível da água seria esse daqui de cima, essa distância daqui até aqui, essa profundidade, é o que a gente poderia chamar aqui de H, mostrando para a gente que essa escotilha está a 30 metros, beleza? Então, a área da escotilha foi dada, foi dito também que ela tem um peso de 300 newtons, né? A questão é que existe, deixa eu desenhar para ficar um pouquinho melhor, vamos imaginar que isso aqui é um submarino, né? Então vamos tentar deixá-lo com uma cara de submarino de fato. Isso aqui é algo que realmente pertence ao submarino, tá? Então essa é a nossa escotilha, pertence ao submarino. Informação importante. A pressão interna aqui dentro é a própria pressão atmosférica, que a gente está chamando de P0 nessas nossas aulas teóricas aí, tá? Bom, com essas informações, a gente consegue definir aqui, pessoal, ou pelo menos escrever, quais são as forças que estão agindo na escotilha, tá? Então a gente consegue fazer aqui um diagrama de corpo livre dessa escotilha. Eu vou representar esse diagrama de corpo livre aqui mais abaixo, tá? E essa escotilha, agora aqui em destaque, ela está submetida a uma força peso, que eu vou chamar aqui peso da escotilha, e a questão já foi dada, né? Essa informação já foi dada na questão, 300 newtons. Uma outra força um tanto quanto óbvia é a própria força da tripulação, que vai tentar empurrar essa escotilha para baixo, né? Aqui tem uma tripulação que está aplicando uma força tentando empurrar essa escotilha para baixo, então nada mais justo aqui do que a gente considerar aqui uma força que eu vou chamar de F, beleza? Todas essas forças aí vetoriais. Tá. Que outro tipo de força que está agindo aqui especificamente nessa escotilha, né? Além da força peso e a força que a tripulação faz, existem dois outros tipos de força que estão relacionados com pressão, então são forças de pressão. Que a natureza dessas forças vem do contato com o fluido, tá? Então eu tenho a escotilha que tem superfície e essa superfície está em contato com o fluido. Na aula teórica nós vimos quando uma superfície tem contato com o fluido, a colisão dessas moléculas acaba gerando uma força perpendicular nessa superfície e essa força dividida pela área vai me dar a pressão, beleza? Bom, então eu vou desenhar aqui numa outra cor as forças que estão agindo para cima, como por exemplo essa, tá? Essa força aqui eu vou chamar de força de pressão externa, que é uma força que está atuando especificamente nessa região aqui, ó, nessa superfície de baixo da escotilha. Essa superfície de baixo, lembrando que isso aqui é um oceano, né, um mar, tá? Então toda essa área de baixo aqui está submetida a um contato com as moléculas aqui do fluido, tá? E a profundidade é exatamente H. Então eu consigo determinar aqui, inclusive, qual a pressão aqui nessa pressão absoluta ali a esta profundidade, tá? A gente vai calcular isso agora. Bom, qual outro tipo de força que está atuando aqui também? Se a pressão interna dentro desse compartimento que é o submarino é a pressão atmosférica, isso significa que essa região aqui de cima da escotilha, ela está em contato direto com moléculas de ar dessa atmosfera aqui isolada, que é a parte interna do submarino, tá? Então, essas moléculas colidem com essa superfície e acaba gerando uma força para baixo, perpendicular a essa área, né? E essa força aqui, pessoal, não está em escala, tá? Só vou colocá-la um pouquinho maior para diferenciar dessas outras duas. É o que a gente vai chamar de força de pressão, só que interna. Então tem aqui todas as forças que estão atuando na escotilha durante esse processo da tripulação tentar empurrá-la para baixo. Agora a gente tem que trabalhar com algumas considerações para saber em que condições, ou mais particularmente, né, a partir de que valor de força que a tripulação consegue
de fato, empurrar a escotilha para baixo, tá? E a consideração que nós fazemos aqui é uma consideração relativamente simples, tá? A escotilha, ela tem que ser aberta, ela tem que ir para baixo, tá? Então, o somatório de forças que estão nesse sentido para baixo, ele tem que ser maior do que a quantidade de força ou o somatório de forças que estão apontando aqui para cima, tá? Então, a gente pode escrever uma relação que é o seguinte: o somatório de todas essas forças aqui que eu deixei em azul, que estão para baixo, tem que ser maior do que essa força que está para cima, que ficou aqui nessa cor laranja, beleza? Como todos esses vetores estão na direção vertical, sentidos opostos, mas direção vertical, eu não preciso levar essa notação vetorial, eu posso escrever em termos das componentes, porque vocês sabem que está tudo numa mesma direção, beleza? Então eu consigo escrever a seguinte relação, ou seja, a força da tripulação mais a força de pressão interna mais o próprio peso da escotilha, tudo isso não é uma igualdade. Na igualdade eu estou no limite dela abrir ou não, né? Então eu considero que isso deve ser maior do que a força que está sendo apontada aqui para cima, que é a força de pressão externa na escotilha. Beleza? Então eu tenho que desenvolver essa relação, é basicamente isso, tá? Bom, então nesse caso, a força que a tripulação faz mais. Como é que eu obtenho uma expressão para essa força de pressão interna? Pressão é força por área, então a força é o produto da pressão vezes a área de aplicação, né? Então aqui eu tenho, como é a força interna, é essa força aqui relativa a essa pressão atmosférica, né? Então é pressão atmosférica vezes a própria área da escotilha, tá? E aqui o peso da escotilha foi dado na questão 300 newtons. Tudo isso, pessoal, tem que ser maior do que essa outra força de pressão aqui, tá? Só que essa outra força de pressão é uma força de pressão externa e ela está relacionada com a pressão que o fluido exerce na superfície de baixo da escotilha. E aí, para isso, eu tenho que determinar uma relaçãozinha para essa pressão. Essa pressão absoluta, nós vimos que a gente consegue calcular ela da seguinte maneira. Como aqui está aberto a atmosfera, então aqui na superfície a pressão é P0 e aqui na região da superfície da escotilha, de baixo, né, é simplesmente a pressão absoluta, aqui é simplesmente somar atmosférica, mais a pressão relacionada a essa coluna de água aqui, beleza? Então isso aqui eu posso escrever como P0 mais ρ da água. Lembrando que a questão não deu, mas é ρ da água salgada. Tem diferença entre água doce e salgada, então tem que ficar ligado nisso aí, tá? Aceleração gravitacional e a própria coluna de fluido. Essa é a pressão que eu estou chamando de pressão externa, tá? Uma pressão que está agindo aqui na superfície de baixo da escotilha, tá? Então, tendo aí essa expressão, eu consigo escrever isso aqui da seguinte maneira. Então, essa força pode ser obtida como pressão vezes a área da escotilha. Então eu vou desenvolver essa relação isolando aqui quem é a força que a tripulação deve fazer. A força que a tripulação deve fazer, ela deve ser maior. Eu passo esses termos para o outro lado, né? E aí, bom, deixa eu fazer com mais calma aqui. Eu tenho P0, área da escotilha, mais ρ da água salgada, GH, área da escotilha. Esse termo aqui eu vou passar para o outro lado negativo, P0, área da escotilha. E esse último termo aqui eu vou passar ele também como negativo 300 newtons, tá? Com isso a gente observa que esse termo aqui, ó, cancela com esse termo e eu posso escrever que a força que a tripulação deve fazer para que a escotilha seja aberta tem que ser maior do que restou aqui, né? E o que restou? Esse termo e esse menos 300, tá? E aqui eu posso inclusive colocar os valores como a densidade da água salgada. A densidade da água salgada, se você recorrer à tabela lá, é um valor de 1,03 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Tá? A aceleração gravitacional, 9,81 metros por segundo ao quadrado. A altura já foi dada na questão, 30 metros, então já está no sistema internacional. Tá? Tudo isso aqui é pressão. A área da escotilha também foi dada, que é 0,75 metros quadrados, então já está no sistema internacional. Tá? Tudo isso aqui, pessoal, menos 300. Tá? Se você realizar essa operação aí, você vai ver que a força que a tripulação deve fazer para conseguir vencer essa força de pressão externa e a tripulação finalmente abrir a escotilha, movendo ela para baixo, tem que ser uma força maior do que 2,27 vezes 10 elevado a quinta newtons.
tá? Então, esse é o valor de força que possibilita a abertura da escotilha, tá ok? Até a próxima! Bom, pessoal, nessa próxima questão, ela é um pouquinho mais conceitual, não tem muitos cálculos, né? Mas é uma questão para a gente pensar um pouquinho em alguns princípios que vimos na aula teórica, né? Naquele vídeo de teoria, tá? Essa questão consiste na seguinte situação física aqui, ó. Você tem um reservatório. Esse reservatório ele contém um fluido, que no caso é um óleo. Então, isso aqui, primeiro, é um disco de madeira, um disco cilíndrico de madeira, que é colocado ali em cima da superfície do óleo, e aqui dentro a gente tem óleo com a densidade que foi dada, né, a densidade do óleo, 0,850 gramas por centímetros cúbicos, tá? Além disso, foi dado para a gente o seguinte, uma informação importante. O peso desse disco de madeira que foi colocado em cima da interface do óleo tem um valor aqui, ó, que eu vou chamar de PM, peso da madeira. Esse valor, 45 newtons. Tá? Então essa é a situação. E na letra A ele pergunta um negócio importante. Qual seria a pressão aqui no topo? Pressão no topo. Estou chamando de PT, pressão no topo. Eu quero saber a pressão nessa interface de óleo, nessa interface superior, entre o óleo e a madeira. Qual a pressão manométrica ali? Foi o que diz a questão que estava no slide anterior que vocês viram. Se eu quero a pressão manométrica, eu não vou considerar aqui a pressão atmosférica. É essa a ideia, tá? Então, a interface entre fluido, a interface ali do fluido superior, né, essa interface do topo, ela tem uma força agindo sobre essa interface, e essa força não é devido à camada atmosférica, mas sim ao peso do próprio disco de madeira que foi colocado em cima dessa interface, tá? Então, a pressão nessa interface é relativa a uma força, e essa força é a própria força peso da madeira, tá? Então, se eu quisesse calcular aqui a pressão manométrica nesse topo, eu escreveria da seguinte maneira: a pressão manométrica é a força que está agindo nessa superfície. Essa força equivale a 45 newtons dividido... Bom, não estou colocando a unidade em nenhuma das equações, né? Então eu vou tirar ela daqui. Tá? 45 newtons dividido pela área, né? E é uma informação importante que essa questão também deu o diâmetro para a gente de 30 centímetros e também deu o comprimento dessa coluna de óleo, 75 centímetros. Tá? Então, nesse caso, pressão sobre a área eu consigo determinar a área de um círculo, né, como πr ao quadrado, foi dado o diâmetro, 30 centímetros, então 15 centímetros é o raio, né? Só que isso está em centímetros, para eu passar para metro, eu divido por 100. Então, 15 dividido por 100, eu tenho o raio em metros, 0,15 ao quadrado. Efetuando essa operação aqui, ó, eu tenho 636,6 Pascal. Então, esse valor equivale exatamente à pressão manométrica aqui no topo, exatamente na interface entre o filme de óleo e o disco de madeira que foi colocado acima, tá certo? Bom, a questão ainda não terminou, né? Ainda tem um item B, tá? Esse item B, eu vou escrever ele aqui do lado. Esse item B é dividido em duas partes, I e 2I, que são muito semelhantes, tá? Essa situação, pessoal, é a seguinte: considere que numa situação posterior a essa situação física aqui, foi colocado em cima desse bloco de madeira um objeto, tá? Em cima desse disco de madeira, um objeto cuja força-peso equivale a 83 newtons. E aí a pergunta aqui do item B, que está dividido em dois, é: uma vez que eu coloquei agora esse objeto, uma pedra, por exemplo, em cima desse disco de madeira, qual o adicional de pressão no fundo desse reservatório de óleo ou, no caso 2, no topo? Então eu estou interessado no adicional de pressão em dois pontos específicos do fluido, tá? Então, esse cara aqui, ó, esse item I, pediu qual o adicional de pressão aqui no fundo, tá? Então, antes de colocar a pedra, aqui existia uma pressão.
absoluta ou manométrica. Nesse caso aqui ele está pedindo pressão manométrica, então a gente não está considerando a pressão atmosférica, né? Então antes de colocar a pedra, esse último filme, última camada de fluido aqui, dividindo o espaço entre o recipiente, né, e o primeiro filme de fluido, nessa última camada, tem uma pressão sendo exercida ali. E essa pressão é dada pela coluna de fluido e também pelo disco de madeira que foi colocado em cima. Tá? Mas antes da pedra tinha um valor de pressão manométrica. Depois da pedra tem um outro valor de pressão manométrica e esse item B e pede justamente qual é o incremento, qual é essa variação de pressão aqui nesse ponto. O item 2i pede algo similar. Qual é a variação de pressão? Colocando a pedra agora, né? Só que lá em cima, ou seja, no topo. Exatamente na mesma posição em que a gente calculou o item A. Então, tanto no I quanto no 2i, desse item B, a gente está interessado em descobrir qual foi o incremento de pressão em dois pontos diferentes do fluido. Tá? Então, é isso que eu preciso saber. E aí a gente tem que discutir um pouquinho. Basicamente, a gente tem que relembrar o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, na aula teórica, ele foi explicado em termos daquela prensa hidráulica, né? Então, qualquer adicional de pressão que você dava de um lado, esse adicional de pressão, esse ΔP, ele era distribuído em todas as partes do fluido, incluindo também as superfícies internas do recipiente, né? Então, esse item B é algo muito semelhante. Se antes eu não tinha pedra e agora eu coloquei a pedra, essa pedra tem uma força-peso de 83 newtons. Essa força dividido pela área vai dar uma pressão adicional. Adicional porque não existia antes, tá? Então, essa pressão adicional é distribuída para todos os pontos do fluido e superfície e as paredes do recipiente. Isso significa que todos os pontos do fluido vão receber um acréscimo de pressão, exatamente esse valor de incremento de pressão aqui que a gente vai calcular. Esse incremento de pressão, acréscimo de pressão, que seja, que eu vou chamar de ΔP, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Antes não tinha pedra, agora tem a pedra. Então, a força que não tinha antes e agora tem, equivale a 83 newtons, dividido por uma área que a gente já conhece, que é π vezes 0,15, não 0,0, né? Mas 0,15 metros ao quadrado de raio. E aí, efetuando essa operação aí, pessoal, a gente obtém um valor de 1174,2 Pascal. Legal. O que eu calculei aqui? Eu calculei qual foi a pressão adicional no fluido a partir do momento que eu coloquei essa pedra. E pelo princípio de Pascal, essa pressão adicional é distribuída em todas as partes do fluido. Então, qualquer parte do fluido aqui que tinha um valor de pressão antes da pedra, agora vai ter aquele valor de pressão mais exatamente 1174,2 Pascal. Então esse é o incremento, tá? Então, como eu estou dizendo, qualquer ponto, tanto o fundo quanto o topo. Isso significa que o item I e o item 2i têm o mesmo resultado, né? Porque um incremento de pressão aqui em cima vai ser também o mesmo incremento de pressão aqui embaixo, tá certo? Então a ideia da questão era essa e até a próxima questão. Bom, pessoal, essa questão que vocês viram agora, nós vamos discutir aqui, é uma questão que é uma aplicação bem básica de um manômetro em U, né? Então, é uma aplicação de manômetro, tá? Bom, dessa questão que vocês viram anteriormente, é basicamente o seguinte, a gente tem um manômetro aqui, que eu vou desenhar aqui grosseiramente, um manômetro em U, beleza? Com a forma um pouquinho modificada, porque fica mais fácil de desenhar, mas isso não é um problema. Então, estamos lá desenhando o nosso manômetro. Ótimo. Esse manômetro, ele está preenchido com dois fluidos, né? A gente tem aqui uma mistura bifásica, dois fluidos de fases diferentes aí, né? Então, na realidade, aqui eu tenho mercúrio. Aqui eu tenho um tipo de fluido, que é o mercúrio. Então, eu vou deixar ele aqui achurado. Tá? E já essa região aqui de cima é toda preenchida com água. Nessa região aqui azul. Tá? Esse manômetro é aberto à superfície dos dois lados, tá? Isso não é
A questão já deixou isso claro, né, pelo desenho. A altura dessa coluna de água aqui equivale a 15 centímetros. Equivale a 15 centímetros. Esse nível de altura aqui, ó, do fluido água, se eu extrapolar ele para cá, essa distância daqui até aqui foi chamada de H pela questão e não foi dada, tá? Um parâmetro importante que foi falado, que é a densidade do mercúrio, que é 13,6 kg por metro cúbico. Tá? Antes disso, pessoal, deixa eu só corrigir aqui, ó, 13,6. Apagar isso não é fácil. 13,6 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Estava esquecendo do 10 elevado a 3 aqui. Beleza? Então a situação é essa e o problema te pede na letra A qual seria a pressão manométrica na interface entre água e mercúrio. Tá? Então eu quero saber a pressão manométrica nesse ponto. Vou chamar esse ponto de ponto A, beleza? Tá? Então aqui para ficar mais simples eu quero saber a pressão manométrica no ponto A. Se é a pressão manométrica, eu vou naturalmente desconsiderar a pressão atmosférica aqui dessa camada de fluido, tá? Então, a pressão manométrica ela é devida à pressão exercida por essa coluna, o peso dessa coluna de fluido, tá? Então, de que forma que eu posso escrever isso, né? Densidade da água, aceleração gravitacional, vezes o valor dessa altura aí da coluna de água, tá? Em termos numéricos, eu vou escrever, ó, densidade da água, que é 1000, 9,81 que é a aceleração gravitacional, metros por segundo ao quadrado. Essa altura aqui, 15 centímetros, que em metros, 0,15 metros. Então, efetuando essa operação aí, ó, a pressão manométrica nesse ponto A, que é justamente a interface entre os dois fluidos, deixa eu pegar um valor aqui que eu já multipliquei isso, equivale a 1,47 vezes 10 elevado a 3 Pascal. Essa é a pressão na interface, essa é a letra A, então problema resolvido aqui. Acho que vocês não vão ter dúvida em relação a isso, entretanto a questão não terminou, né? Tem o item B. Já o item B, ele te pede que valor de H é esse, tá? Então, reparem o seguinte, como é que eu vou determinar esse valor de H? Esse H é a diferença de altura de duas superfícies líquidas diferentes, né? A superfície do mercúrio aqui e a superfície da água. Tá? Então é basicamente o que ele está pedindo nesse H é o desnível, né? Qual o valor do desnível. Tá? Então diretamente eu não saberia dizer, entretanto, a gente pode usar uma ferramenta importante na análise de manômetros como esse, e mais complexos, né? Manômetros diferenciais, em que essas estruturas vão se repetindo, tipo umas senoides, né? Enfim, tem sistemas muito mais complexos que esse aí, né? Mas o interessante é a gente pensar o seguinte, traçar um nível de referência aqui, ó, tá? Então isso aqui é um nível de referência. Nesse nível de referência, esse nível ele corta o mesmo fluido, tá? E eles estão exatamente no mesmo nível. Esse ponto A e um ponto que eu vou chamar de ponto B, esse pontinho é B, tá? Eles estão no mesmo nível e é o mesmo fluido. Isso significa que essas pressões aqui são idênticas, as pressões são iguais. Então eu posso escrever ali, ó, que a pressão manométrica no ponto A é igual à pressão manométrica no ponto B. Tá? Isso é um parâmetro importante para eu determinar H, porque a pressão manométrica no ponto A eu tenho, que é o item A da questão. A pressão manométrica em B eu consigo calcular aqui, porque depende do peso dessa coluna de fluido. Okay? Então, desenvolvendo isso aqui, quem seria a pressão manométrica em B? Densidade do mercúrio, ρm, aceleração gravitacional, vezes esse comprimento da coluna aqui de mercúrio. Tá? Ele não é H, reparem, tá? Mas ele pode ser obtido como 15 centímetros menos H. Então, se eu faço 15 menos H, eu tenho exatamente essa altura da coluna de mercúrio. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever naturalmente em metros, né? 0,15 menos H. Tá? E esse valor dessa pressão manométrica em A é um item que eu já tenho do item A. Então, eu já tenho a densidade também, minha única variável é o próprio H. Tá? Então, eu poderia escrever algo do tipo 0,15
15 menos H, isso seria igual à pressão manométrica que eu tenho 1,47 vezes 10 a 3. Tudo isso dividido por esse produto aqui, ó, que é o ρ vezes G. O ρ foi dado 13,6 vezes 10 a 3 vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. Eu estou interessado nesse H, posso passar esse H negativo para o outro lado e esse termo para cá, para esse lado, ou seja, invertendo tudo, eu teria que H pode ser escrito como 0,15 menos um fator. Que fator é esse, né? Exatamente esse cara aqui. 1,47 vezes 10 a 3, tudo isso, dividido por 13,6 vezes 10 a 3 vezes 9,81. Fecha essas chaves aqui. Portanto, H tem um valor de 0, efetuando esses cálculos, né? 139 metros ou 13,9 centímetros. Então, nessa questão, está aqui a solução do item B. Tá? Esse H vale 13,9 centímetros, tá? E esse aqui, na realidade, é a diferença. 13,9 dá praticamente aqui 14 centímetros, né? Então esse aqui tem quase 1 centímetro. Tem 1,1 centímetro só, né? Lógico que o desenho aqui não está em escala, tá certo? Então essa é a ideia da questão, é mais a aplicação desses princípios de definir um nível de referência, observar que é o mesmo fluido e a mesma altura, então essas pressões são iguais, tá? Então uma questão bem simples aí que a gente consegue aplicar esses conceitos de pressão em líquidos, né, a profundidades diferentes, tá? E nesse caso uma mistura aí com fases diferentes de fluidos, beleza? Até a próxima questão, pessoal. Bom, pessoal, nessa última questão de aplicação, né, dos conceitos que vimos na aula teórica, no primeiro vídeo, né, trata de uma aplicação do princípio de Pascal em uma prensa hidráulica ou um elevador hidráulico, tá? O desenho esquemático vocês viram no slide aí anterior, tá? E aí basicamente existe uma prensa hidráulica. Nessa prensa hidráulica que eu vou desenhar aqui, um dos lados da prensa tem um diâmetro menor, que é esse aqui, e o outro lado da prensa tem um diâmetro maior, e eu vou desenhar ele aqui. Tanto de um lado quanto do outro, vou desenhar logo aqui em cima, ó. Isso aqui é um pistão. Como é um pistão de menor diâmetro, eu vou chamar esse diâmetro de D1. Corrigir aqui a figura. E esse pistão aqui, ó, como é um pistão de maior diâmetro, eu vou chamar ele de D2, né? E aí qual é a ideia da prensa hidráulica, né? Qual seria o princípio de funcionamento? Ao aplicar uma força F1 nesse pistão de menor diâmetro, o princípio de Pascal nos diz que esse diferencial de pressão, essa pressão adicional incentivada por F1, ela vai ser distribuída por todas as partes do fluido e paredes do recipiente, né? E aí certamente ela vai chegar nesse pistão 2 que tem uma área maior, um diâmetro maior. Entretanto, a pressão tem que ser a mesma. Isso significa que esse pistão de diâmetro D2, ele vai sentir uma força F2. Uma força maior que F1, visto que o diâmetro desse pistão é maior, tá? Então, se o diâmetro é maior, significa que a área é maior. Então, se a área é maior, a força tem que ser maior para que essa razão dê o mesmo valor de pressão, tá? E aí, qual é a ideia da questão? O que ela te pede na realidade, né? Ela pede o seguinte: qual deve ser a razão do diâmetro maior sobre o diâmetro menor para que, aplicando uma força F1 de 125 newtons, eu consiga levar um carro, MC, massa de carro, massa do carro de 1.520 quilogramas. Ou seja, colocando um carro aqui em cima, eu espero que esse pistão número 2 consiga equilibrar esse carro de massa 1.520, mas para isso eu aplico somente uma força de 125 newtons aqui. Então a questão te pede qual deve ser essa razão para que isso funcione de fato, né? E aí, se você lembrar do princípio de Pascal,
O acréscimo de pressão aqui gerado por você é exatamente o acréscimo de pressão que esse pistão 2 vai sentir. Isso significa que F1 sobre a área 1 tem que ser igual a F2 sobre a área 2, perdão. Ok? Bom, isolando esse F2, nós obtemos essa equação aqui, ó, A2 sobre A1 F1. Ou seja, a força F2 depende da razão entre áreas e depende naturalmente da força F1 que você aplicou lá no pistão de menor diâmetro. Ok? Bom, quanto a essa área aí, a gente consegue determinar essa área, pessoal. A área é igual a πr ao quadrado. Como foi dado o diâmetro desse disco, a área também pode ser, ao invés de r, eu posso usar diâmetro dividido por 2. Só que é r ao quadrado. Então isso aqui fica πd ao quadrado sobre 4. Posso usar a área nesse formato, fica mais prático para mim para resolver essa questão. Tá certo? Então, voltando aqui F2, então, F2 pode ser escrito como área 2, e a área 2 vai ser π, diâmetro 2 ao quadrado, isso dividido por 4, e aqui π, diâmetro 1 ao quadrado, isso dividido por 4, e aqui eu multiplico por F1. E aí vem uma discussão. Veja, eu preciso que esse pistão aqui, ó, ele sinta uma força suficiente para equilibrar um carro de massa 1.520 kg, tá? Então, esse carro tem massa por ação gravitacional. A força-peso desse carro vai estar exercendo uma força nesse pistão. Então, é preciso que essa força F2 seja igual à força-peso do veículo para que esse sistema fique em equilíbrio, tá certo? Então, nesse sentido, eu já sei quem é F2. É a massa do carro multiplicado pela aceleração gravitacional 9,81. E aí eu tenho a força-peso do carro, tá certo? Então eu posso escrever isso, mas antes de escrever, eu já posso eliminar esses termos aqui, ó, π, e também esse termo aqui, 4. Então eu posso reorganizar essa expressão aí da seguinte maneira. Eu posso escrever isso aqui, ó, D2 sobre D1. Eu posso escrever como F2 sobre F1, naturalmente, isso aqui, a raiz quadrada, né? Que aqui era o quadrado, então passei a raiz. Posso desenvolver isso aqui, ó. Quem é F2? Acabei de falar, é a massa do carro, vezes a aceleração gravitacional, e aqui vai ser o meu valor F1. Tá? Então, para finalizar, pessoal, finalizando, essa razão D2 sobre D1, ela pode ser escrita como a raiz quadrada da massa do carro, que é 1.520, vezes a aceleração gravitacional 9,81, tudo isso dividido por 125 newtons. Então, dessa forma, a razão aí que foi requerida pela questão, se você realizar esse algebrismo aí, você vai encontrar uma razão de 10,92. Naturalmente, como é diâmetro sobre diâmetro, isso aqui não tem unidade, tá? Então é adimensional mesmo. Tá? Então essa é a solução do problema, um problema de aplicação aí do princípio de Pascal, né? Basicamente, essa dinâmica de forças quando eu tenho um fluido incompressível e pistões com diâmetros diferentes, tá certo? Bom, pessoal, essas foram as 4 questões de aplicação, né? Questão que envolvia conceitos que foram explicados na aula teórica, né? Então são questões aí relativamente simples, espero que vocês consigam tirar suas dúvidas e consigam reproduzir essas questões com facilidade, tá certo? Pessoal, até a próxima aula, forte abraço!